Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você os 5 motivos para você não comprar o Realme 5 Pro. Meu nome é Luan, eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Vai se inscrevendo aí, deixa o like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar um Realme 5 Pro igual a esse daqui, mesmo depois de ver os pontos negativos, os links estarão todos aqui na descrição, com o melhor preço do Brasil e o frete muito rápido. Vamos começar então falando pelo primeiro ponto negativo do Realme 5 Pro, que é o seu acabamento. Nós temos um smartphone aqui intermediário premium, que tem a parte traseira em plástico. Sim, a parte traseira dele é muito bonita, lembra praticamente um vidro espelhado, com muitos hologramas aqui, bem bacana, mas é de plástico. Se você não usar capinha, isso daqui risca muito fácil. Qualquer superfície que você colocar, que seja áspera, vai causar riscos aqui na parte traseira, que são irreversíveis, galera. Então, se você comprar o Realme 5 Pro, lembre-se, você tem um aparelho com a parte traseira em plástico, que você vai pagar em torno aí de R$ 1.300 a R$ 1.400. Tem smartphones aí mais barato que tem a parte de trás com vidro e proteção Gorilla Glass 5, que tem uma proteção bem maior contra riscos e que você pode usar sem capinha, sem se preocupar tanto assim em riscar a parte traseira do seu smartphone. Por via das dúvidas, vem uma capinha de TPU para você colocar nele, mas caso você não goste e queira usar sem, esse é um adendo para você que quer comprar este aparelho. O segundo motivo é mais pessoal meu, mas ele não tem uma compatibilidade muito ampla em Bluetooth com todos os fones de ouvido. Em relógio, que eu uso o Galaxy Watch Active, não tive problema, mas eu percebi que com o Galaxy Buds Plus ele não tem o maior pico de áudio possível. Por exemplo, eu usava no Galaxy Note 9 o Galaxy Buds Plus, minha esposa usa no Mi Note 10 o Galaxy Buds Plus e ela tem um som muito mais alto do que eu tenho com o Realme 5 Pro. Já fiz todos os testes, já troquei, já mexi tudo, não consegui aumentar. Com o Palm Slide Mini, que tem o mesmo nível de som, funciona normalmente, então eu acredito que seja algum bug que tem no sistema operacional, incompatibilidade aí, que pode ser resolvido tranquilamente por software em futuras atualizações. Mas é um adendo que eu trago para você. Caso você compre o seu aparelho e use fone Bluetooth, pode ser que aconteça, não estou dizendo que vai, pode ser que aconteça do Realme 5 Pro ficar com o som um pouco mais baixo. Mas Luan, quanto mais baixo? 50% mais ou menos, a 60%. Então, nós temos aí um som um pouco reduzido, infelizmente, por conta de compatibilidades com o Realme 5 Pro. O terceiro ponto negativo do Realme 5 Pro, deixa eu até abrir as configurações aqui para te mostrar, é a fluidez do seu sistema. Eu não vou mexer aqui para mostrar para você, porque por vídeo é difícil de mostrar fluidez. Você tem que pegar na mão e utilizar para você ver isso. Então vai mais de confiar no que eu estou te falando, tá? Nós temos aqui, ele está o mais atualizado possível, tá? Nós temos a Realme UI 1.0 com Android 10 e nós temos a versão de 4 GB com 128 GB de armazenamento. Mudando para 6 GB você não vai ter diferença na fluidez, tá? O que eu senti é que a tela tem muito delay e não consegue acompanhar a fluidez do sistema, então acaba que meio um engasgando o outro. Isso foi eu fiz um vídeo só falando sobre isso. Não sei se já saiu no canal, se saiu eu vou deixar o link na descrição, que é a minha decepção com o Realme 5 Pro. Nem tudo é perfeito e o Realme 5 Pro me decepcionou em alguns pontos, porque muitas pessoas falavam, nossa, vai acabar com a Xiaomi, vai vender muito mais, a Xiaomi vai ser destruída em 2020 por conta da Realme, mas não é bem assim. Nem tudo são flores, então aí você vai ter que ver o que você tem na sua balança entre preço e custo-benefício para você adquirir o seu Realme 5 Pro. Já falando o que eu já disse no outro ponto, o próximo ponto negativo do Realme 5 Pro é a sua tela, tá? A fluidez é um ponto bem negativo, mas ela não tem nits tão alto, essa tela aqui. Ela tem apenas 450 nits de brilho. Não tem modo de luz solar que aumenta o nits por um tempo determinado. Então você tem 450 nits e acabou. Então se você está lá no sol estourando e tiver com um celular, vai ficar um pouquinho difícil de você ver a tela. Claro que assim, vai falar, Luan, não consigo nem usar o celular. Consegue, só que você vai ter que dar um jeitinho ali, dar uma forçadinha na vista para enxergar. Em telas mais escuras vai ser mais difícil de enxergar, quando você tiver em tela mais clara você consegue enxergar tranquilamente,
Mas, de restante, a tela ela tem uma qualidade boa, tá? Os pixels eles não aparecem, tá? Temos uma tela Full HD Plus, pelo menos, né? Não é HD. Pelo preço do aparelho nem poderia ser HD, que senão aí não ia vender de jeito nenhum. Então nós temos aqui uma tela com nits um pouco baixo, mas claro que pode ser que não seja um empecilho para você na hora da sua compra. E o último ponto negativo do Realme 5 Pro para você não comprar ele, são dois na verdade, em conectividade. Nós não temos aqui infravermelho, né? A Realme quer competir com a Xiaomi e nem colocou infravermelho na parte de cima, sendo que a maioria dos smartphones da Xiaomi tem. Então eu acho que a Realme aí tem que dar uma mexidinha aí na hora do projeto e conseguir encaixar o infravermelho, pelo menos, nos smartphones intermediários dela, se ela quer competir mesmo com a Xiaomi nesse ano de 2020. E já embalando na parte de conectividade, um celular de R$ 1.400 não tem NFC. Hoje em dia, NFC em smartphones aí a partir de R$ 1.300 é praticamente obrigação. Você vai pagar R$ 1.300 aí, não vai poder nem usar a Google Pay, não vai poder usar várias funcionalidades que o NFC te traz, como passar em pagamento de catraca de metrô e coisas do tipo. E por R$ 1.300 você não tem isso. Claro que você tem concorrentes mais baratos que têm NFC. Infelizmente a Realme 5 Pro não trouxe isso nesse dispositivo. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E lembrando, todos os pontos negativos que eu trouxe aqui são pontos pessoais e que se não atrapalharem você em ponto algum, compra o aparelho, é um aparelho muito bacana. Infelizmente, todos os aparelhos têm pontos negativos e o Realme 5 Pro também é um deles. Caso você queira adquirir um Realme 5 Pro igualzinho esse daqui, eu vou deixar todos os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!